Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o irmão Diácono Jerônimo. Quero trazer uma palavra para a minha e a tua vida, para a nossa edificação. Louvado seja o Senhor, que viemos meditar nesta palavra, nesta manhã. Livro de Gênesis, capítulo 50. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 50, verso 24, vai dizer: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que José morou no Egito por muitos anos, foi levantado a governador pelo faraó. Conhecemos essa história de José. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o povo no tempo de José ainda não era escravo. O povo não era escravizado no tempo de José. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que José morre, mas antes de José morrer, ele traz uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, de fortalecimento para o povo de Israel, dizendo: Eu vou morrer, mas não esqueçam o Senhor, não abandonem o nosso Deus. Não se afastem de Deus, porque Deus certamente vos visitará e vai tirar você dessa terra aqui e vai dar a terra prometida que Ele tem nos prometido a nossos pais. A terra que manda leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois que José morreu, o povo esqueceu do Senhor. O povo abandonou Deus, se afastaram de Deus. Não quiseram mais buscar o Senhor. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que quando nós estamos com Deus, Deus está do nosso lado. Mas quando nós se afastamos, Deus também se afasta de nós. Louvado seja o Senhor. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que depois que Faraó morreu, que foi o que nomeou José a governador, né? Esse também morreu. Esse Faraó morreu. A Bíblia diz que quando esse morre, né? Vem outro faraó que não conhece José, que não conhece a beneficência que José fez no Egito através de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse outro faraó, ele vê aquele povo de Israel, uma nação grandiosa naquela terra, um povo grandioso, inúmera gente, né? Numeração de um povo que vinha crescendo cada dia mais, e o faraó ele viu aquele povo como se fosse uma ameaça para o Egito. Então ele tem medo do povo, né? Ele teme que o povo de Israel se levante e faça uma rebelião contra ele, né? Trave uma batalha, uma guerra contra o Egito. Então ele toma a decisão de escravizar o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a tratar Israel com dureza, com servidão, com trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Com chicote, né, açoitando, aprisionando aquele povo, deixando aquele povo sem oportunidade, sem direito de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo que era livre, né, no Egito, agora passaram a ser escravo na entrada desse outro rei, Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que se passa 400 anos o povo nessa escravidão, o povo sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo não clamava ao Senhor, não buscava a Deus, estava se acostumando com aquela
com aquela servidão, mas a Bíblia diz que o rei Faraó, ele começou ainda muito mais, ser mais duro. Chegou a ser muito mais com a sua servidão, que o povo não aguentava mais. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia diz, na parte A, do versículo 23 do capítulo 2 de Êxodo, vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer: e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Não é necessário, não é preciso a gente, sabendo que estamos sofrendo, que estamos passando por lutas, por batalhas, por dificuldades, por passar por uma escravidão que nos aprisiona, e nós sabendo que temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos ouve, um Deus que trabalha ao nosso favor, que desce, levanta do seu trono e desce para livrar aqueles que Ele ama, para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E não clamamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei o que tem te escravizado neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem escravizado você neste mundo. Saia desse Egito. Saia dessa escravidão desse Egito, deste mundo. O que tem escravizado você é a bebida, é as drogas, é a prostituição. O que tem escravizado você é a falta de porta aberta de emprego. O que tem escravizado você é a enfermidade, tem tirado a tua saúde. Onde está a tua dor, teus problemas? O que tem te escravizado? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está com esse fardo pesado, com esse jugo muito pesado neste mundo, se não tem te escravizado grandiosamente, meu irmão, então clame ao Senhor. Faça como Israel. Israel não estava mais aguentando. Israel não estava mais suportando tanta dor, tanta violência. Os povos sendo mortos na escravidão pelo esse rei. Então o povo agora lembrou das palavras de José, que Deus certamente visitaria. Então o povo começou a clamar ao Senhor, começou a buscar a Deus, começou a se aproximar do Senhor. E a Bíblia diz que o clamor do povo de Israel, naquela escravidão, a Bíblia diz que o clamor do povo subiu até a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Louvado seja o Senhor. E atentou Deus para o seu povo. Louvado seja o Senhor. Então, se algo nesta manhã tem aprisionado você, se algo tem te escravizado, louvado seja o Senhor. Clame a esse Deus poderoso. Clame a esse Deus forte. Clame a esse Deus forte. Louvado seja o Senhor. Fale com Deus, porque Deus tem resposta para as tuas perguntas. Louvado seja o nome do Senhor. Clame ao Senhor. Se achegue a Deus, que Deus vai se achegar a você também. Busca ao Senhor enquanto está perto. Clame ao Senhor enquanto temos tempos nessa terra para clamar ao Senhor. Louvado seja Deus. Não dê essa liberdade para o mundo te julgar. Não dê essa liberdade para o mundo te escravizar.
Não dê esta liberdade para o mundo fechar as portas para você. E você ficar sofrendo. E você aceitar essas coisas que o mundo tem colocado, meu irmão, na tua vida, na tua frente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não importa o tamanho, a altura da muralha, o tamanho ou a altura do gigante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que não importa o tamanho da montanha que está na tua frente, né? O comprimento do deserto, louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia diz que se a gente estiver na rocha alicerçada de Jesus Cristo, meu irmão, e apresentamos nossas dificuldades ao Senhor, nós colocamos Jesus na frente de nossas vidas, a Bíblia diz que nós passamos essas batalhas, passamos essa dificuldade e cantamos um hino do outro lado, o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então apresenta a tua vida ao Senhor. Apresenta a tua casa ao Senhor. Apresenta o teu casamento ao Senhor. Apresenta o teu trabalho. Apresente o teu patrão. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso. Apresente a causa ao Senhor, que Deus vai te responder dos altos céus. E confie nesta palavra, porque a Bíblia diz, louvado seja no seu, em Mateus, capítulo 7, falando sobre os dois alicerces, que aquele que edifica a sua casa no Senhor, Deus, né, compará-lo, ele, com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos, combateu aquela casa e não caiu, porque estava colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz bem em seguida que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não aguarda, não cumpre a palavra, é um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e foi grande a sua queda, né? Desceu a chuva, correu o rio, sopraram ventos e combateu aquela casa. E foi grande a sua queda. Esse é aquele que não tem Jesus na sua vida. Esse é aquele que se afasta de Jesus, se afasta do Evangelho, se afasta dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Então não deixe esse mundo te oprimir mais. Volte para Deus enquanto está em tempo. E se você está na presença do Senhor, se você está na caminhada, louvado seja o Senhor. Então busque cada dia mais. Se fortaleça cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as promessas de Deus, as promessas que Deus tem dito para mim e para você, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Então não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de buscar a Deus. Faça a obra do Senhor nessa terra. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. E Deus vai abençoar as nossas vidas grandiosamente nessa terra. E que vimos esperar, né, com paciência e com fé na volta de Jesus para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Que possam ficar com essa palavra em nome de Jesus. Amém.